Hoje a nossa entrevista é para aquelas mulheres que não desejam mais ter uma nova gestação. Nós vamos falar da cirurgia de laqueadura. Vamos tirar dúvidas, saber como dar entrada nesse processo gratuitamente. Para falar mais sobre isso, a gente vai conversar com o Dr. Álvaro Bulhões, que é cirurgião geral. Seja muito bem-vindo, Dr. Álvaro. Bom dia, muito obrigado pelo convite, Kelly. Estamos aqui para sanar as dúvidas e poder esclarecer sobre esse procedimento. Para iniciar e tirar assim algumas dúvidas, o que é a cirurgia de laqueadura? Então, Kelly, a cirurgia de laqueadura, também conhecida como salpingectomia, é uma cirurgia de esterilização, ou seja, é retirada as trompas que dão a passagem do óvulo para o útero, onde há a gestação. Existem 3 tipos dessas cirurgias, né? Isso de laqueadura. Quais são eles? Então, a gente pode dividir a laqueadura em 3 tipos, como você bem falou. O primeiro tipo é imediatamente ao pós-parto, certo? Que é uma laqueadura pós-parto normal que pode ser feita. O segundo tipo é o que a gente chama de convencional, ou seja, há uma pequena incisão no abdômen e é retirada essas trompas. E o terceiro tipo é a videolaparoscopia, que também é uma técnica para poder fazer a laqueadura ou salpingectomia. Quais são os cuidados que a mulher deve ter antes de fazer essa cirurgia? Então, hoje existe o acesso à laqueadura muito mais esclarecido do que no passado. Existe digamos assim, uma lei, né, onde a mulher ela tem a opção desse tipo de processo contraceptivo. Então, como é que é feito? Ela vai, se ela já teve filho, se ela não está gestante, ela procura a sua unidade básica. A unidade básica vai encaminhar para o serviço. Esse serviço é do planejamento familiar no Hospital da Mulher. Ela vai ser consultada por uma ginecologista. A ginecologista vai fazer uma anamnese e dentro dessa anamnese vai realmente definir e observar se a paciente ela tem realmente esclarecimento que é de forma definitiva, né? E encaminha ela tanto para o serviço social como para a psicologia, para que ela seja também avaliada, tanto do ponto de vista social como psicológico, e aí após 60 dias é indicada a cirurgia. Doutor Álvaro, existe uma idade, né? Hoje, se eu não me engano, tem 21 anos para a pessoa poder fazer a cirurgia de laqueadura, Exato. A mulher fazer essa cirurgia. Mas caso a mulher ela não tenha filhos, ela consegue fazer essa cirurgia ou ela precisa ter filhos para poder fazer? Então, hoje em dia, há a possibilidade da nulípara fazer, né? Existe hoje essa possibilidade, sim. Então, mesmo que ela não tenha, porque antes existia uma lei em que ela tinha que ter pelo menos 2 filhos. Teria que ter vivos, 2 filhos, né? E acima de 25 anos. Era no passado. Hoje, a partir dos 21 anos. E mesmo ela sendo nulípara, ou seja, mesmo ela nunca tendo filho, nunca tendo tido uma gestação também chamada de nulisgesta, ela pode ter essa opção. Existe sim. E aí ela passa por esse acompanhamento psicológico, no planejamento familiar, justamente para ela ter aquela certeza de que ela realmente não quer ter filhos. Exatamente. Porque, como eu falei, ele é irreversível, né? Principalmente a salpingectomia. A laqueadura, ou seja, a retirada de pequena parte da trompa, pode ser feita por uma microcirurgia, que é muito mais difícil de conseguir e o sucesso também não é garantido. Mas quando se tira totalmente as trompas, ela fica irreversível. Aí o senhor me fala assim que fica irreversível, mas existe a possibilidade de a mulher engravidar novamente depois de fazer uma laqueadura? Sim, existe técnicas que a paciente pode sim ter uma gestação, né? O útero está lá no local, não há nenhuma alteração em relação ao útero. Ela pode fazer uma fertilização in vitro e fazer a sua gestação, né? É um processo bem mais demorado, o SUS não oferta, né? Então, mas existe sim a possibilidade dela ter uma gestação. Eu li, né, que ela pode haver uma falha de 0,05%, né, em alguns casos, da mulher ela engravidar. Mas aí, essa gestação, se acontecer essa gestação, ela evolui?
Existem dois tipos de gestação, Kelly, no caso da paciente laqueada. Realmente existe, é uma porcentagem mínima, mas existe, né? E ela pode ter dois tipos de gestação. A gestação tópica, ou seja, o óvulo migrou para o útero, foi fecundado pelo espermatozoide. Dentro do útero, ela vai ter uma gestação sem problema. Mas ela pode ter uma gestação que a gente chama de gestação ectópica, uma gestação tubária, que aí ela não evolui e pode trazer risco, inclusive, à vida da paciente. Entendi. Mas nesses casos, assim, de acontecer, de ser uma gravidez ectópica, como é feito o procedimento? Ela consegue já, em uma ultrassom, identificar que essa gravidez não evolui? E aí é feito a retirada do bebê? Como é que funciona? Então, normalmente esse feto ele não vai ter uma evolução, né, quando a gravidez é ectópica. E a gravidez ectópica ela pode ser tanto naquele resquício de trompa que ficou, como ela pode ficar numa parte do útero chamado de corno uterino, né, que a gente chama de gravidez ectópica cornual. Como também tem outros locais extra-útero que pode evoluir em uma gravidez ectópica. Normalmente, o diagnóstico é feito através do exame ultrassonográfico, tá? Dependendo do tamanho dessa gestação, pode-se ter um tratamento clínico ou um tratamento cirúrgico. Porém, muitas vezes, o diagnóstico já é feito na emergência, quando existe uma gravidade muito maior, que é justamente o que a gente chama de gravidez ectópica rota, que o feto, vamos chamar assim, ele evolui um tamanho X dentro de uma estrutura que não é para ele estar lá, e ele rompe essa estrutura. Rompendo essa estrutura, há um sangramento, e essa paciente pode ter o que a gente chama de instabilidade hemodinâmica. E aí sim é uma cirurgia de urgência que essa paciente precisa ser tratada. É retirado aquele que não é viável, não é um feto viável, então é retirado o segmento que foi rompido e é o tratamento que pode ser feito tanto por via convencional como por via videolaparoscópica. Assim, os médicos falam muito que o único método 100% é não fazer nada, né? Que todo método contraceptivo tem algum risco de ocorrer uma gravidez. Isso. Mas eu também li muitos casos assim, e a gente vê muito também no Instagram, né? Hoje em dia a rede social, as pessoas compartilham tudo. Eu fiz uma laqueadura há 17 anos, eu li uma que ela falava assim, eu fiz uma laqueadura há 17 anos e hoje o nome da minha laqueadura é Vitória. Isso. E as mulheres ainda têm muito medo de fazer ainda a laqueadura e acontecer essa gravidez que não é mais desejada. Caso a mulher faça essa laqueadura, tem algum procedimento que ela vá fazendo, sei lá, trimestral, semestral, uma ultrassom, para saber, porque dizem que o óvulo ele se restaura, não é isso? Na verdade é uma recanalização da trompa. Mas isso, sabe, Kelly, depende muito da técnica que foi utilizada. No passado existia uma técnica que era... a laqueadura vem desse nome. Vamos falar numa linguagem popular, amarrava-se a trompa, certo? E esse amarrar, esse nó, fazia com que a trompa ela tivesse uma descontinuidade, mas ela ainda tivesse contato com outro segmento. E isso fazia uma tunelização, ou seja, fazia uma fístula, uma comunicação, e esse óvulo passava por essa comunicação. Aí houve-se uma evolução da técnica, tirar um segmento, botar os cotos afastados, mas às vezes com a fibrose eles se aproximavam e se recanalizavam. E hoje a técnica evoluiu para a retirada total da trompa. Com a retirada total da trompa, isso ficou mais difícil, com essa porcentagem que você mesmo falou. Não existe um método para que você fique avaliando, vai recanalizar, né? Para fazer isso, teria que fazer uma salpingografia ou algum outro tipo de método que é muito invasivo e não vale a pena fazer isso de forma costumeira, só para prevenir uma situação que também acontece, não resta dúvida que aconteça, mas que também a porcentagem é muito pequena e acaba sendo um caso pontual. O que aconteceu também muito no passado é que às vezes as pacientes elas iam se operar e não sabiam que já estavam grávidas, entendeu? Então fazia laqueadura, só que já tinha uma gestação ali,
né? Hoje, o que é que a gente faz para evitar? A gente tem métodos de exames de sangue, o beta-HCG, onde a gente faz antes da cirurgia, num período muito curto antes da cirurgia, 24 horas, para a gente saber que aquela paciente realmente não está com beta-HCG alterado, ou seja, ela não está gestante. Então, fica mais seguro em relação a isso, né? Ah, entendi. Então, às vezes, algum desses depoimentos podem ter sido alguma mulher que já estava gestante, mas não sabia, né? Sim. Bom, me diga uma coisa, quanto tempo dura a cirurgia da laqueadura? É uma cirurgia rápida e depende muito do método que vai ser utilizado e também do profissional que vai realizar. Mas, em média, é uma cirurgia de 40 minutos. E quando a gente vai fazer essa cirurgia, eles pedem alguns exames. Sim. Quais são esses exames? Então, é como eu falei para você, existe uma avaliação prévia por um profissional. Esse profissional é o profissional da ginecologia, pode também ser um profissional da cirurgia, como também a cirurgia é feita tanto pelo ginecologista como pelo cirurgião geral. Nessa avaliação, há uma história clínica colhida, que a gente chama de anamnese. Dentro dessa anamnese, vai se ver se a paciente ela tem alguma comorbidade, ou seja, se ela tem alguma doença que impeça que ela faça a cirurgia ou que ela esteja liberada para a cirurgia. Dentro dessa anamnese, dentro de tudo isso, se pede os exames pré-operatórios. Esses exames pré-operatórios, na maioria das vezes, são exames comuns a outras cirurgias, como o hemograma, a glicemia, coagulograma, avaliação da função renal, a avaliação de eletrólitos. Pode-se associar a avaliação citológica do colo uterino, né? Ultrassom pode ser pedido também, né, para fazer essa avaliação pré-operatória. Mas vai depender muito do que essa paciente venha na consulta de avaliação, porque às vezes essa paciente tem uma patologia cardíaca, aí ela precisa fazer avaliações cardiológicas mais detalhadas. Ela tem uma patologia pulmonar, ela precisa fazer uma avaliação pulmonar. É uma paciente que tem possibilidade de fazer uma trombose, então precisa fazer outras avaliações. Então vai depender muito caso a caso e dessa avaliação inicial, os exames pré-operatórios. Mas o básico seria os exames de hemograma, glicemia, coagulograma, função renal, um ultrassom e uma citologia. Depois de fazer esses exames, doutor, em quais casos de comorbidade realmente não é adequado fazer essa cirurgia? Saiu aquele resultado, você realmente não pode fazer. Então são aquelas patologias que a cirurgia propicia uma gravidade ou até mesmo uma letalidade para essa paciente. Então, algumas pacientes que têm uma coagulopatia grave, algumas pacientes que têm uma cardiopatia grave e que vai impedir qualquer tipo de cirurgia, não especificamente só a salpingectomia, mas qualquer outro tipo de cirurgia. Doutor, depois que a mulher faz essa cirurgia, às vezes eu já ouvi também muitas mulheres falarem que meu ciclo menstrual mudou. Uhum. Eu agora não está mais normal. Existe, ou isso é um mito, depois que faz a cirurgia de laqueadura, a menstruação muda? Pode mudar sim. Pode mudar tanto em ciclo como em volume de sangramento e período de sangramento. Pode acontecer isso sim. Então, algumas mulheres que menstruam geralmente 5 dias, podem alterar para 8 dias? Pode sim, pode aumentar, pode reduzir também, como também pode aumentar o volume. Então, aquelas pacientes que sangram, mas que o absorvente íntimo não suja tanto, pode aumentar o volume de sangramento, tendo que fazer algumas alterações, inclusive às vezes até fazer acompanhamento ginecológico para reduzir esse volume. Certo. A gente sabe que toda cirurgia existe riscos, né? Sim. Quais são os riscos dessa cirurgia? Então, quando a gente fala sobre os riscos, a gente tem que falar também sobre o tipo do paciente. Paciente ígida, paciente jovem, paciente sem nenhuma comorbidade, os riscos são pequenos. Riscos inerentes de qualquer procedimento cirúrgico. Pacientes que tenham comorbidades, a gente vai ter que ver quão grave é essa comorbidade para que a gente possa prever esses riscos e evitar que eles aconteçam. Mas em relação à cirurgia em si,
são riscos de um próprio procedimento cirúrgico que vai depender muito da técnica. Eu tenho uma técnica convencional, eu vou fazer uma incisão de Fanny Steele, que é a incisão própria para esse tipo de cirurgia. Eu posso ter desde um hematoma até uma lesão de bexiga, de intestino, que pode acontecer. É uma complicação de qualquer procedimento cirúrgico. Eu vou fazer essa cirurgia por videolaparoscopia. Certo, os riscos são menores? São, mas podem acontecer também. Na introdução do trocáter pode ter uma lesão de alça, pode ter uma lesão de vaso, pode ter uma lesão de bexiga, pode ter um sangramento. Tudo isso é próprio de procedimento cirúrgico e estão descritos na literatura. O que é o trabalho do cirurgião? É reduzir ao máximo a possibilidade desse risco. Certo. E esses riscos, todos eles vêm descritos naquele termo que a mulher assina antes de fazer a cirurgia, não é isso? Sim. Nós temos alguns termos, principalmente nas esterilizações, porque, Kelly, a gente tem que lembrar, a gente está falando aqui sobre especificamente a salpingectomia e a laqueadura de trompa. Mas a gente tem que lembrar que o homem também ele pode fazer a vasectomia, que também é um jeito de se ter um planejamento familiar, talvez até menos complicado do que a mulher, que pode ser feito com anestesia local, o paciente não precisa ficar internado, e outras situações que a mulher que vai ser submetida à laqueadura ou à salpingectomia, ela precisa ser submetida a uma RAC, uma cirurgia, uma anestesia geral, fica internada pelo menos 24 horas e etc. Mas todos esses casos precisa-se assinar o termo, principalmente o termo de salpingectomia ou laqueadura, onde a paciente sabe que está fazendo um procedimento que é irreversível, que ela não vai ter condição de gestação de forma natural, e também o termo de livre conhecimento esclarecido, ou seja, onde o cirurgião ou o ginecologista ele esclarece a paciente os possíveis riscos que tem essa cirurgia. Eu sou um pouco radical em relação a isso. Nos meus termos, eu coloco, inclusive, que pode haver morte. Que realmente pode haver em qualquer procedimento cirúrgico. É uma coisa que ninguém está livre de que aconteça uma complicação que venha levar a um desfecho letal, né? Entendi. Mas também, assim, para não assustar as mulheres que têm muita vontade de fazer, porque às vezes você sim é casado há muitos anos, tem o seu parceiro, existe a cirurgia para o parceiro fazer, mas às vezes a mulher ela quer se resguardar daquilo. Não sabe também se o relacionamento vai dar certo, se vai encontrar outra pessoa, se aquela outra pessoa não tem filhos, porque existe muito isso, né, doutor? Você está num relacionamento, você tem filhos com aquela pessoa, não dá certo, você separa e encontra uma pessoa que não tem filhos. Aí aquela pessoa quer ter um filho, mas você já não quer mais. E aí, para a gente não assustar muito as mulheres, tem os riscos, mas também quais são os benefícios dessa laqueadura? Então, é como você falou, né? A situação da mulher, ela ter realmente o domínio do seu corpo, ela saber que ela pode ter o relacionamento, ela não tá exposta a uma gravidez indesejada, né? Isso é importantíssimo para a mulher. Esse é o maior benefício, né? Ela tem certeza que ela tem um método de vamos dizer assim, uma falha muito baixa. Pode acontecer? Pode, mas baixíssima, né? Então, são os principais benefícios que a laqueadura pode trazer para a mulher. Mas esses benefícios, eu li, não sei se está relacionado, e eu queria que o senhor tirasse essa dúvida, que um dos benefícios é que diminui o risco de câncer de útero. Isso é verdade? Desconheço. Eu desconheço essa afirmação. Eu li ontem e aí eu fiquei, será que é verdade? Porque eu acredito que seja mais na retirada dele, né? Que diminua. Sim. Porque algumas mulheres retiram o útero, né? Exato. Existem algumas patologias que há uma necessidade de fazer uma cirurgia chamada esterectomia. E essa esterectomia é a retirada total do útero junto com o colo uterino, né? Eu desconheço a laqueadura em relação ao processo de prevenção ao câncer uterino. Na verdade, o que a gente mais tem hoje é o câncer de colo uterino, onde a prevenção é feita através de quê?
consultas periódicas ao ginecologista, citologia anual, colposcopia, se houver alguma avaliação ou algum diagnóstico relacionado ao vírus do HPV, tratamento. E hoje a gente tem uma prevenção fantástica, que é a vacina para o HPV, que inclusive é feito em crianças, né, adolescentes, tanto do sexo feminino como do sexo masculino. Então isso é realmente uma prevenção excelente que vem para proteger as gerações mais novas em relação a os cânceres ginecológicos, principalmente o câncer de colo do útero. Certo, doutor. Depois desse nosso bate-papo aqui esclarecedor, como que a gente sabe que tem a cirurgia que ela é particular e que tem muita gente que não tem condições de fazer, muitas mulheres querem fazer, mas não tem condições. Como é que faz para dar entrada em uma cirurgia pelo Estado? Então, a laqueadura e salpingectomia, ela tem total acessibilidade pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Como é que essa mulher ela deve procurar? Ela procura a sua unidade básica, tá certo? Que é o posto perto da sua casa. Vai fazer uma consulta com a sua ginecologista, ou seu ginecologista, ou até mesmo o generalista. Ele vai encaminhar através do sistema de regulação, tanto do estado ou do município, e tem locais que fazem esse tipo de cirurgia através de ambulatórios. O Hospital da Mulher é um deles, né? Onde a paciente tem total acesso a essa situação, onde também ela vai ser avaliada pela ginecologia do planejamento familiar. Então, há profissionais que têm horários específicos para isso, onde eles fazem essa avaliação e eles encaminham para o melhor procedimento de planejamento familiar. Porque tem que lembrar, Kelly, que às vezes a paciente ela tem a vontade da salpingectomia, mas não é o melhor método para ela naquele momento. Você foi muito feliz quando você falou que tem pacientes que, por exemplo, elas podem acabar um relacionamento e vir a ter outro relacionamento, e naquele momento ela está um tanto insegura a fazer um método definitivo. Então isso é muito discutido com a paciente. Então é uma decisão que é muito esclarecida e muito mostrada à paciente quais são os métodos que ela pode ter à sua disposição, onde também lá no Hospital da Mulher a gente oferece isso. Às vezes para ela vai com a intenção de fazer uma salpingectomia, uma laqueadura, mas ela é uma fortíssima candidata à colocação de um dispositivo intrauterino, o DIU. Então há uma conversa e mostra-se a ela que o melhor método para ela seria aquele. Agora, ela pode optar, evidentemente, não, mas eu não quero realmente a laqueadura. E vai ser feito o processo, né? Então tem que lembrar que, como um método definitivo, a paciente ela tem que estar muito segura daquilo que ela vai fazer. Então, nesse caso, é justamente para isso que serve aquele prazo de 60 dias que tem lá no termo. Isso, exatamente. Caso você mude de ideia, caso você exatamente. queira fazer outro método, porque às vezes você vai com aquela cabeça de que não quer mais, e aí, naquela certa conversa com a psicóloga, você vai mudando de ideia, então é para isso que serve aquele prazo de 60 dias. Perfeito, exatamente. Tanto é que também hoje não se faz de imediato no pós-parto, né, que a pessoa não foi, porque existe outra situação. A paciente está fazendo pré-natal, ela já tem uma prole extremamente definida e ela vai querer fazer a laqueadura durante a cesariana ou durante o parto. Ela já vai no seu pré-natal fazendo também esse trabalho em relação a essa situação para fazer a laqueadura logo depois do parto, seja ele operatório ou não operatório, tá? Mas ela não fez isso durante o pré-natal. Ela só vai poder começar a procurar para fazer o método definitivo, seja laqueadura ou salpingectomia, 45 dias depois do parto. Então, 45 dias depois do parto, ela começa a fazer todo o processo entre os 60 dias e etc. Para que justamente ela tenha total certeza de que aquele método é o que ela realmente quer. Ah, ótimo. Eu quero agradecer muito, doutor Álvaro, pela sua entrevista. Foi muito esclarecedora, viu? Eu que agradeço a oportunidade, o espaço, né? E espero que as pacientes que realmente estejam nessa situação procurem o serviço, procurem um colega ginecologista para que possa conversar, possa fazer um planejamento familiar adequado.
O Hospital da Mulher está de portas abertas, ele tem tanto o método convencional, como também o método videolaparoscópico, como também tem os outros métodos que a gente pode sugerir e conversar com a paciente em relação àquele melhor método para ela. É isso, gente. Esperamos ter esclarecido todas as suas dúvidas em relação à cirurgia de laqueadura. Mas mesmo assim, se você ainda tiver alguma dúvida, você pode procurar um ginecologista no posto de saúde mais próximo da sua casa.